e tem uma encruzilhada, né? Tem vários caminhos. E aí ela pergunta: para onde vai essa estrada? Aí o gato pergunta para ela: para onde você quer ir? Ela falou: não sei. Ele falou: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer estrada serve. Vocês também não sabem para onde vão, né? Sim ou não, minha gente? Vocês sabem ou não sabem? Não ouvi. Sabe? Por que não responde? O que vocês acham? A gente deve por fim, por ter a prova do próximo? Eu estou com uma dificuldade. Não deve? Muito bem. Quem acha mais que não deve? Quem acha que deve? Levante a mão, por favor. Muito bem. Deve 4-1, o resto vai criar a Alice. Deixa a vida me levar. Zeca Pagodinho fazendo sucesso com os nossos irmãos. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Salgueira que está aí, e o Gal Santos também está com a gente aqui no Instagram. Minha gente, estamos num plano de provas e expiações. Qual é a nossa maior missão aqui? Alguém sabe? Alguém me ajuda? A resposta? Evoluir. Evoluir é um caminho importante, né? Aprender a amar é evolução também. Estamos aqui estagiando para aprender a amar. E na opinião de vocês acham que Deus pegou, né? Deu para Jesus a missão de criar, né, esse planeta? Porque a gente sabe que Jesus é o governador do planeta, ele já era Cristo há mais de, acho que 2 milhões de anos, não sei, não me lembro exatamente quanto tempo, quando ele criou, junto com outros cristos, esse planeta. Aí vocês acham que Jesus jogou o povo aqui e falou: olha lá, galera, se vira? Será que foi assim? Não. Não. Muito bem. Então, será que ele providenciou condições para que a gente atingisse esse objetivo de evoluir? Sim ou não? Sim, olha, que coisa interessante. Então, a gente não está aqui largado nem por acaso. Nós estamos aqui preparados para executar alguma coisa, não é verdade? E através dessa execução a gente evolui. Essa coisa a gente chama de propósito de vida. Todo mundo sabe qual é o seu propósito? Sim ou não? Não sabe qual é o propósito. Voltamos para a Ulisses. A gente está sem rumo. Sem rumo a gente para onde? No efeito manada. Onde vai o povo, a gente vai junto. A gente não sabe o que exatamente a gente quer. Como é que eu vou encontrar o meu propósito de vida? Meu propósito de vida está ligado àquilo que eu planejei no plano espiritual para fazer aqui, né? É a parte principal do meu projeto evolutivo, é o meu propósito de vida. Então é fundamental que eu saiba o que é o meu propósito de vida para eu poder executá-lo da melhor maneira possível, para poder arregimentar esforços íntimos e tudo o que for possível para poder executá-lo. É que nem quando a gente quer comprar uma casa, né? Então o meu propósito é comprar a casa própria. Aí o que eu faço? Eu vou buscar meios de comprar essa casa. Que ferramentas que eu vou usar? Vou economizar, né? Vou pedir financiamento para a Caixa, que você paga em 3 encarnações, né? E por aí afora, vou buscar meios, vou tentar fazer uma renda extra, vou tentar fazer alguma coisa que me possibilite adquirir esse objetivo maior, que é ter uma casa própria. Assim também
um propósito de vida. Eu tenho um propósito, preciso saber qual é o meu propósito para entender o que é que eu preciso fazer. Eu, por exemplo, sei que o meu propósito é divulgar a doutrina espírita, eu sei que o meu propósito é praticar a caridade, porque fora da caridade, e a gente vai se salvar de quem mesmo? De quem? De nós. Hã? De nós. Do quê? De nós. De nós. Mas existe salvação? Vocês acham que existe salvação? Eu também achava. Outro dia eu assisti uma palestra do Adenauer Novaes. Adenauer Novaes é um cara que está um tempo muito acima da gente. Vamos dizer que era ele é um Enéas Carneiro no Espiritismo. Porque Enéas Carneiro era um visionário, um cara que tinha uma visão que a gente não estava preparado para entender. Entendeu? Aquele jeitão dele lá, a gente não tinha noção de quem era aquele ser espiritual que estava ali. E Adenauer também, porque ele tem umas tiradas que ele mexe com os conceitos que a gente tem. Nosso irmão fez uma colocação aqui muito importante, muito interessante, em relação às nossas crenças limitantes. Crença limitante é um terror, e a maioria de nós tem de caminhões. Principalmente porque a gente vem de uma religião católica, a maioria de nós, que ela é mais fácil de aceitar do doutrina espírita, se não dessa existência de outras. E a gente traz enraizar conceitos que nem sempre são reais e concretos. Mas a gente acredita que ele é verdadeiro. E isso faz com que limite o nosso projeto evolutivo. Não, isso aqui não pode, porque falaram que não é legal. Pronto. Mas eu não parei para analisar, será que é mesmo? Será que realmente aquilo que está falando é verdadeiro? Ou será que não? Então, Adenauer Novaes, outro dia eu estava assistindo ele, e aí ele falou sobre essa questão. A gente vai se salvar do quê? A gente vai se salvar daquela época em que éramos católicos, em que a gente acreditava em céu e inferno. Na doutrina espírita tem céu e inferno? Tem ou não tem, minha gente? Não tem, né? Então como é que eu vou me salvar do inferno se ele não existe? Aliás, se ele existisse, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Estaremos todos nele aqui agora. Estaremos aqui. Se o inferno existisse, com certeza a minha caldeira já estava borbulhando essa hora. Me aguardando lá. Então, a gente também tem muito espírito que se comunicou durante a qualificação, que era católico. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente muda radicalmente da água para o vinho? Não, a gente continua com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita. Então, de repente, apareceu fora da caridade, não há salvação. Mas o que nós procuramos é a evolução. O que a gente quer é evoluir. Jesus é o quê? Um espírito extremamente evoluído perante nós. Tem outros espíritos que são muito mais evoluídos que ele. Não é bom nem entrar por essa seara, porque a gente não tem condições de entender perfeitamente esse processo. Então, Jesus evoluiu e nós vamos evoluir. Não vamos nos salvar, porque não há condenação. Ninguém vai nos condenar. Deus não nos condena. Ele nos ama. Quem ama entende, percebe que a pessoa ainda vive na ignorância. Então ela não consegue entender. Então eu assimilei e analisei e percebi que ele tinha razão na colocação dele. Que a gente, fora da caridade, não vai conseguir evoluir. Por quê? Porque a caridade é o amor em movimento. A caridade é a oportunidade que nós temos de praticar o amor ao próximo, de ajudar o nosso semelhante.
Jesus nos fala e deixa um exemplo fantástico através da parábola. Que parábola mesmo que ele deixou um exemplo fantástico sobre a caridade, né? Quem me ajuda? Eu sei que vocês são todos tímidos, mas com certeza conhecem essa parábola. Oi? Do óvulo da viúva? Do óvulo da viúva? Não é do óvulo da viúva. É uma das parábolas, todas as parábolas de Jesus são maravilhosas, né? Se perpetuam, porque se você pegar uma parábola dele e abrir hoje, ela se aplica. Mas essa parábola é bem simbólica, muito simbólica, né? Alguém arrisca? Sobre caridade? Sobre a caridade, sobre o amor ao próximo, que é a caridade. Tem caridade na salvação. Quase. Está por aí. Sobre o rapaz que estava na estrada. O samaritano Que estava na estrada. Exatamente. Minha gente, estudar o Evangelho é imprescindível, né? Porque se a gente quer evoluir, a gente precisa ampliar o horizonte do nosso conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então é fundamental a gente se antenar, se conectar com o nosso Evangelho, porque lá traz informações extremamente preciosas em que a gente vai buscando entendimento, que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu, por exemplo, já tinha estudado essa parábola, já tinha feito palestra sobre ela, mas aí me chamaram para fazer uma palestra sobre o homem de bem. O homem de bem é aquela relação que tem lá no Evangelho, interminável, que você começa a ler e falar: isso aqui eu não faço, aquilo ali também não, aquilo ali talvez umas 10 reencarnações à frente, e quando chega no final, mais de 2 páginas, está lá escrito: aqui não estão inclusos todos os atributos do homem de bem, mas aquele que já pratica está no caminho. Aí a decepção é total, né? Eu falei: poxa, esse negócio é meio complicado, ainda mais para mim, que passei pela Covid, né? Fiquei entubado, e aí o controle de qualidade do software plano celeste era muito seletivo, me devolveram, não estão pegando qualquer coisa. Aí estou eu aqui de volta. Aí quando eu volto do coma, qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falei: nossa. E é verdade, porque o homem de bem não precisa ficar aqui passando as agruras, a violência de Salvador, esse negócio todo, né? O homem de bem já evoluiu, já pode voltar para casa. Mas aí eu fui pesquisar na internet. E tem um palestrante que eu gosto muito, chamado Arthur Valadares. Arthur Valadares deve ser uma das hostes de Emmanuel, né? E está aí junto com o nosso querido ex-juiz de direito, agora se aposentou, Haroldo Dutra, né? Que fala muito bem também, com muita propriedade. Está cheio de gente que fala muito bem, com muita propriedade. Mas eu gosto muito do Arthur Valadares, porque ele dá um enfoque diferente, né? Ele abre a mente da gente para entender melhor, de uma forma não tão convencional. Eu fui lá e eu vi ele esclarecendo que o samaritano, ele aplicou todos os 2 mandamentos quando ele atendeu aquele homem que estava caído lá, largado, semi-morto, né, desacordado. E ele fez tudo o que os 2 mandamentos que Jesus ressaltou pedem: amor a Deus sobre todas as coisas, de todo da sua alma, do seu espírito, de todas as suas posses, de todos os seus bens, né? E amor ao próximo como a si próprio, porque ali ele não sabia quem era que estava ali, não sabia se era judeu, se era samaritano, estava semi-nu. Você poderia reconhecer pela indumentária,
não dava para fazer isso. Ou pelo dialeto, pela fala, também não dava para fazer isso porque ele estava desacordado. Mas mesmo assim, ele foi lá correndo o risco, porque os assaltantes poderiam estar ali à espreita dele, de chegar alguém para socorrer e assaltar também. Ele correu esse risco, foi lá, auxiliou, pois se humilhou perante a ele, que ele colocou sobre o cavalo, né? E aí saiu caminhando a pé, levando aquele homem até a estalagem mais próxima, onde ele pediu para o estaladeiro que tomasse conta de que se gastasse alguma coisa, ele iria restituir no retorno. Então esse cumpriu os 2 mandamentos, transformou-se num homem de bem. E aí, depois dessa historinha, a gente ainda continua achando que não devemos por fim a prova daqueles que estão passando por dificuldade? O que vocês acham? Você que disse que a gente não deve, foi isso? Você lá a última? Foi? O que você acha agora? A gente continua não se envolvendo nesse negócio? Não é por fim, eu falei no sentido de a pessoa estar passando por uma aprovação, não da polícia. Então, mas a aprovação é o que ele estava passando. Qualquer situação é uma aprovação ou uma expiação. Ele foi atacado, estava ali largado. Cada pessoa, na nossa caminhada, tem os seus processos. Às vezes nós damos nossa ajuda, estendemos a nossa mão, fazemos de tudo. E a pessoa não absorve isso. Sim, mas aí é problema de quem? Mas às vezes a gente tem que parar a nossa disposição e também não fazer, pode ser a mesma caridade para ela. Ela está passando por aquilo que ela não está desamparada. O nosso dever é agir. O que o outro vai fazer com a nossa ação não é problema meu. Se alguém me pede dinheiro, eu dou. Se ele vai comprar pão, vai comprar droga, é um problema dele, não é meu. O meu é tentar ajudá-lo. Vamos ver aqui uma situação bem interessante que vai nos ajudar a clarear essa questão de ajudar a pôr termo, a pôr fim à prova do nosso próximo, né? Minha querida irmã, Maria Heloína do Serviço também está nos acompanhando aqui lá de São Paulo. Um beijo. O que acontece? Jesus fazia curas, né? Na verdade, ele curava, ele fazia milagres, é isso? Sim. Vocês acreditam em milagres ou não? Todo mundo acredita em milagre? Me diga uma coisa, o que é milagre para vocês? Quem poderia me ajudar? Os universitários. O que é milagre? Milagre é algo excepcional, não é isso? Sim ou não? Sim, algo excepcional. É algo que vai derrogar as leis divinas, é isso? Sim ou não? Minha gente, milagre é algo que vai derrogar, que vai mudar as leis divinas, é ou não é? Não? Tem sim, tem não, né? Tem sim, tem não. Tem sim, tem não, muito bem. Eu também fui chamado a fazer um trabalho sobre milagres, né? Nunca havia me atentado, nunca havia dado foco para essa temática. E aí eu fui estudar no livro dos Espíritos. Aí no livro dos Espíritos diz que Deus é perfeito. Concorda? Sim. Deus é perfeito, né? Está lá escrito, foi Kardec, os Espíritos que falaram para Kardec, que Deus é perfeito, que Deus é imutável, ou seja, Ele não se modifica, Ele é o mesmo sempre, né? Perfeito, imutável, né? Onipresente, onisciente e por aí afora. Só com a característica da perfeição
já seria suficiente para a gente não acreditar em milagre. Porque se ele é perfeito, ele vai criar alguma coisa imperfeita? Sim ou não? Gente, Deus sendo perfeito, ele cria coisas imperfeitas? Não, né? Se ele não cria coisas imperfeitas, por que ele vai mudar as coisas perfeitas que ele criou? Alguém pode me explicar? Pois é, gente. Então, milagre é aquilo que a gente não sabe como é que faz, como é que acontece. Quando Jesus vai lá na festa nas bodas de Canaã e transforma água em vinho, falaram que ele fez o milagre. Ele não fez milagre. Ele utilizou o conhecimento profundo que ele tem de manipular as energias. Aí ele manipulou a energia e transformou a molécula de água em vinho. Simples assim. Para ele, a gente ainda não sabe como faz. E como a gente não sabe como faz, a gente fala que é milagre. Sobrenatural. Pois é, porque é mais fácil. É uma justificativa mais plausível, né? Os médicos vêm lá em recuperação. Eu estava falando com uma pessoa, não sei se foi hoje ou ontem, e ela falando, né, que o irmão dela foi ontem, havia se recuperado assim, de forma fantástica. Os médicos já haviam desenganado, e aí ele se recuperou, e aquilo foi um milagre. Não foi um milagre. Aquilo estava dentro do planejamento dele, aquilo tinha os merecimentos dele, tinha a missão dele, tinha uma série de fatores, que a coisa não é fechada, né? Eu, por exemplo, quando estava lá na Covid, vai no Pai, 2 noites, os médicos passaram lá, mas se prepare para o pior. Aí 2 amigos médicos que não se conhecem questionaram a espiritualidade. A espiritualidade falou para eles: estamos resolvendo, não tem nada fechado, não tem nada resolvido, né? Então não é assim do jeito que a gente pensa, que é uma coisa fechada. Não, há possibilidades, depende do que estamos fazendo, de como estamos fazendo, das nossas atitudes, das nossas atividades, para se definir uma situação com uma gravidade tão grande, e voltar antecipadamente para o plano espiritual. Então, as coisas vão funcionando dessa maneira, né? Porque Deus não faz milagres, Ele vai trabalhando. Diga. O milagre pudesse ter um merecimento daquele momento. Não, seu merecimento não é milagre. Não é isso que eu estou falando, seria um merecimento que as pessoas, uma fé pega aquilo que é o milagre, ou o que não é entender. É uma conjuntura de fatores que, aliadas, transformam situações. Olha, Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo Franco, né, amado irmão, que tem um trabalho fantástico, ele está aí, né, já pela caridade, pelo acréscimo, porque fisicamente já era para ele ter voltado há muito tempo para o plano espiritual, né? Mas o trabalho dele é tão fantástico, tão necessário, que ele também quer, e a espiritualidade assim permitiu, ele está estendendo essa jornada entre nós. Os médicos, né, como ele mesmo narra, um que fala sobre o coração, um cardiologista que atendeu ele, falou que ele tinha 3 meses de vida, e ele foi no enterro do médico. E está aí, o médico já voltou a tempos, né? Então, quer dizer, são muitas variáveis que envolvem o processo, mas não existe milagre nesse conceito que a gente entende de algo sobrenatural, de algo que modificou, que derrubou as leis divinas, porque se isso fosse verdade, Deus não seria perfeito, né? Então, como a gente sabe que Ele não existe milagre. Então, a gente vai vendo que há muitos detalhes, muitas coisas que a gente não percebe. Mas a parábola do samaritano nos estimula a estender a mão àqueles que passam pela dificuldade. Porque esta é uma maneira de praticarmos o bem e nos melhorarmos.
Porque quando a gente pratica o bem, a gente está executando a lei de caridade. A gente está colocando o amor em movimento. E quando a gente movimenta as forças do amor, a gente se melhora. Porque somos os primeiros a ser atingidos. Então, ajudar o nosso semelhante, né, dentro da nossa possibilidade, é algo que deveríamos estar executando há muito tempo. E se assim agíssemos todos nós, o nosso planeta estaria num outro nível de evolução, né? Porque aí não haveria tanta fome, não haveria tanta tragédia, não haveria tanta ignorância, não haveria tantas doenças, porque unidos na busca do trabalho, do amor ao próximo, do esclarecimento, a gente ia facilitar a vida dos nossos irmãos, que estão numa condição, por vezes, pior do que a nossa. E por que isso? Porque é justamente para que a gente possa agir. Se não tivesse gente em condições pior do que a nossa, nós não teríamos que fazer a caridade, não é verdade? Então veja que tudo que está no nosso planeta, todas essas leis, todas essas situações são regidas de maneira a beneficiar a cada um de nós que nos encontramos neste planeta em estado de provas e expiações. Que à medida que eu faço algo por alguém, eu estou exatamente colocando em prática aquilo que eu aprendi no plano espiritual, aquilo que eu me comprometi a fazer. Eu estou, como diz o termo da neurolinguística, espelhando Jesus. Eu estou copiando as suas atitudes e colocando-as em prática. E qual é o nosso dever? Qual é o nosso objetivo? É atingir o nível de evolução de Jesus, porque ele assim disse: todos irão ao Pai, antes passando por mim. Passar por ele é estar no nível de compreensão que ele tem, é estar no nível de evolução que ele tem. Então a gente precisa utilizar daquilo que temos aqui no nosso planeta em nosso próprio favor. Por isso, devemos, na medida do possível, ajudar o nosso próximo. Agora, como é que eu vou ajudar o nosso próximo? Nossa irmã falou lá, mas tem gente que é ingrata, tem gente que não sabe. Muito bem, Jesus, que praticou muitas curas, como é que ele agia quando alguém chegava lá para curar ele? Ele saía curando todo mundo, passando aleatoriamente? Chegou, já está curado? Como é que era? Quem me ajuda aí na empreitada? Como é que fazia Jesus? Perguntava se queria ser curado. Ah, muito bem. O que queres que eu faça? O que queres que eu faça? A partir da resposta é que Jesus ia agir. Jesus colocou lá no Evangelho, colocou através da sua fala: pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, procurais e achareis. Quem é o agente dessa ação? É quem necessita. Quando eu vou em busca, eu vou bater para que alguém abra a porta para que eu adentre. Quando eu estou em busca de alguma coisa, eu vou procurar emprego, vou procurar alimento, vou procurar uma maneira de mudar a minha vida, uma maneira de melhorar a minha condição. Se eu procurar e eu tiver merecimento para tanto, eu vou achar. Então nós precisamos entender como é que a gente vai proceder. Porque tem gente que realmente não quer, tem gente que não está preparada para receber. Mas isso não é um problema meu, isso é um problema dele.
Eu voltei até uma atividade que eu exerci por um bom tempo, que é de distribuir sopa. Eu estou lá, o cara chegou, quer sopa, eu entrego. Se ele vai tomar, se ele vai jogar, se ele vai vender, não é um problema meu. O meu problema é me movimentar para levar o alimento para quem tem fome. Quem chegar lá será contemplado. Agora, se as pessoas vão agradecer, se as pessoas vão achar que está ruim, se as pessoas vão achar que está bom, isso é uma outra história. Não é aquilo que eu devo construir para poder fazer o trabalho, porque senão eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nunca. Então eu preciso fazer a minha parte. Ajuda que os céus te ajudarão. Faça a sua parte, porque quem é o beneficiário da ajuda? É aquele que está proporcionando ajuda a outra. Eu dizia sempre para o pessoal da nossa equipe da sopa: o maior beneficiário da sopa não é quem vai tomar, é a gente que está entregando. Porque nós somos os endividados maiores. Por isso nos foi concedida a misericórdia da doutrina espírita. Os religiosos são os mais endividados e os espíritas são os piores de todos. Ou vocês acham que a gente está espírita aqui porque Jesus está protegendo a gente, está privilegiando a gente? Não existe isso no plano espiritual. A nossa necessidade, que é tão grande, que vamos ver se, pelo menos no tombo, o povo pega. Vamos colocar o Espiritismo, tem tanta informação, tem tanto esclarecimento, que é capaz deles despertarem para a realidade espiritual. Então, é por isso que a gente deve praticar a caridade. É por isso que a gente deve, se o outro pedir, dentro das nossas limitações, amenizar a dificuldade dele. O que não significa que a gente vai ter êxito. Porque se estiver no script dele e passar por aquela situação, mesmo eu ajudando, ele vai passar por aquilo. Porque é um processo de programação espiritual. É uma lei divina. Os desígnios de Deus são imutáveis. Não será Antônio Peroba, não será nenhum de vocês que vai mudar. Agora a gente pode amenizar. A gente pode dar forças para aquele que está passando pelas agruras de uma provação severa, de uma expiação, se regenerar, ter um alento, ter um refresco. Quem aqui, quando está com sede, não gosta quando alguém me traz um copo d'água? Tem alguém que não gosta? Se a gente gosta, por que o nosso irmão que está lá com sede às vezes e a gente está com abundância de água em casa, ele também não vai gostar? Porque a gente não aproveita a oportunidade e ameniza a sede dele. Que a maioria de nós não vai ter condições de resolver a questão, a problemática do ser. Porque a problemática do ser só tem uma pessoa que pode resolver. Vocês sabem quem é? É bom que aqui ninguém sabe nada, né? Que é um campo profícuo para se esclarecer. Oi? Cada um, exatamente. Cada um é que vai resolver a sua. Porque ninguém vai resolver os problemas de Antônio Peroba no ser ele mesmo. Agora, pode ter ajuda, pode ter alguém que esclarece, pode ter o Arthur Valadares que traz uma visão mais clara, né? Pode ter uma pessoa que
cria uma possibilidade de trabalho que ingere mais renda. Tudo isso pode acontecer de acordo com o meu desejo, de acordo com a minha vontade. A gente tem uma visão um pouco estreita com relação à dificuldade dos outros. Chico Xavier, numa das suas andanças por aí, pelo Brasil afora, estava com vários amigos passando por uma calçada, quando do outro lado da rua ele avistou uma pessoa remexendo no lixo para tirar algum alimento, alguma coisa. Chico olhou, parou, atravessou a rua, foi lá conversar com aquela pessoa, conversou com ele, deu um abraço nele e depois voltou para o convívio daqueles que estavam junto com ele. Aí um deles virou o Chico e falou: poxa, Chico, legal, né? Parabéns, né? Que bela atitude. Ele falou: não, meu irmão, não foi nada disso não. Eu fui lá porque eu vi a energia daquele ser. Ele tem uma luminosidade que vocês não conseguem ver. E ele, inclusive, está na sua última reencarnação neste planeta. Ele pediu como missão vir nessa condição. Então, de repente, você está colaborando com alguém que está em melhores condições do que você. Eu sempre dizia o pessoal da sua frente: será que não está aí alguém que amanhã vai me estender a mão quando eu voltar para o plano espiritual? Assim como aconteceu com aquela história da rainha, que quando chega lá do outro lado é socorrida por um dos seus súditos. Oi? Não entendi. A parábola do Lázaro e o rico, né? É uma parábola bem interessante. É uma parábola que merece uma análise mais profunda, né? Porque ela tem uma simbologia muito grande, né? Quando, principalmente aquela parte em que o rico está lá e pede para o pai Abraão que mande os mortos para falar com seus familiares. Será que tem alguma semelhança com o que a gente vive nos dias atuais? Nós aqui espíritas, então, hein? Será que tem? E pai Abraão fala: já enviamos os profetas, e eles fizeram dos profetas aquilo que quiseram. De que adiantaria mandar os mortos? Os mortos estão aí na mediúnica, os mortos estão aí nos incluindo positivo ou negativamente, dependendo do que a gente projeta de energia através do pensamento. Eles estão aí a todos os instantes. Será que a gente está dando ouvidos para eles? É só a gente ver como está o nosso planeta, que a gente vai ver que, né, Jesus passou, deixou, eu acabei de falar, uma parábola dele, se você abrir hoje, ela se aplica. Ele esteve aqui há mais de 2000 anos, e a gente está ouvindo ele. A gente está estudando Santo Agostinho com as suas lições preciosas, Paulo com as suas cartas. A gente está olhando as lições que eles deixaram. Olha, essas parábolas de Jesus são fantásticas. Eu recomendo que a gente leia todas. Aí eu vou pedir para o meu irmão que coloque uma música que eu trouxe para a gente ouvir. Não vai precisar desligar o Instagram, porque não é uma música comercial. É uma música espírita de Tim e Vanessa, que traz assim uma informação muito legal. A Cássia Nogueira está dizendo que milagre é ter fé, né? Nos dias atuais, eu diria que realmente a gente pode dizer isso. Deixa eu virar aqui para o pessoal do caso também ver o vídeo. Aí é bom para dar luz, né?
compôs quando ele tomou conhecimento com contato com os Espíritos. E aí dá para ver que é uma narrativa desse contato, dessa descoberta, que nós já fizemos aqui. Todos nós já tenhamos feito essa descoberta. Eu acho essa música assim maravilhosa. Né? A dor da semente é o parto da vida. Então, essa dor que a gente está sentindo pelas dificuldades que ainda temos é exatamente a dor, continua tocando. É exatamente a dor do despertar. É a dor que vai nos levar a entender que quanto mais a gente ajudar o próximo a superar as suas provações, a superar as suas dificuldades, as suas expiações, os maiores beneficiários seremos nós mesmos, porque aí estaremos praticando o amor ao próximo, né? Aí estaremos praticando a caridade. E hoje sabemos que fora da caridade não há evolução. Para evoluirmos, precisamos vivenciar o amor que Jesus, o Cristo de Deus, nos ensinou e que a humanidade está tão carente. Que possamos ser intermediários desse amor de Jesus, que possamos abrir os nossos corações para acolher esses nossos irmãos que hoje se encontram desnorteados, que vivem nos dias atuais aquilo que vivemos e tivemos vivido em vidas passadas, apesar de não nos lembrarmos. Sejamos então piedosos para com esses que erram e que ainda não encontraram o caminho, porque amanhã, assim como nós, eles também os encontrarão. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos conduza, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa imortalidade. Muita paz. Boa noite a Doris, a Nona Sofia. Fica a casa, todos que moram com a gente. Gratidão, Antônio Pedrola. Essa doutrinária de hoje, não só a música, mas tudo, as perguntas, questões, estava no momento, né, que nós pensamos, as perguntas para levar à reflexão. Muitas vezes nós procuramos as respostas, mas temos muitas vezes que pensar quais são as perguntas que estamos fazendo. E dependendo das perguntas, podemos chegar às respostas. E que possamos sair daqui com várias perguntas nesse nosso caminho. Vamos para a segunda parte, chamar os médios passistas, o passeio espiritual, também. Nesse momento, pedimos a todos e todas que possam elevar seus pensamentos. Aqui nesse momento, as emanações de energias que vão fluir do plano espiritual, pelos médios, as médias passistas, como meio de colaboração.
como criatura divina, a emanar a sua energia no movimento complementar ao fluido divino. Sinta a sua respiração, seu coração e eleve seus pensamentos até o ponto que possamos sentir essa nossa energia se expandindo por esta sala, por esse prédio, ampliando-se até a nossa rua, até nosso bairro, ampliando-se mais um pouco e chegando a nossas casas, nossos lares, onde os nossos entes, os nossos parentes lá se encontram. E que essa energia possa se expandir até eles, levando a eles carinho, afeto, conforto. Somos seres em busca de conforto, não somente material, mas o conforto das nossas emoções, sensações, medos. Isso é o que a nossa energia agora abraça, cuida, preserva. Vamos então expandir um pouco mais, e que possamos ter a certeza de que esse nosso amor, em forma de energia, se expande, pensando naqueles e naquelas que pelas ruas, pelos bairros, estão envolvidos em situações de conflito. Que possamos, com essa energia do nosso coração, acalmar outros corações. Estamos conectados agora a uma grande rede de energia e de amor. Ame. 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 A todos e todas indistintamente. Ame. A todos e todas. E principalmente, ame a si mesmo. No processo de autocura, auto-perdão, autoconhecimento, auto-afeto. Seja o afeto que você precisa. Que Deus abençoe cada um e cada um. Que possam retornar mais